neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Como há de ser conclusa a longa lida, fim da peleja da paixão mortal, quando avistando além da escura vida a porta do prazer celestial, dos pés varrida a última poeira, do rosto enxuto seu final suor, deixarmos esta cena passageira, entrando ao santo lar de eterno amor. Como há de ser, com sentimento ouvindo o coro dos remidos do Senhor, as áureas harpas sempre retinindo louvores ao Cordeiro, ao Salvador. E quando dentro de átrios espaçosos entoarmos gratos salmos sem cessar, é como incensos hinos fervorosos subirem junto do celeste altar. Como há de ser, ó, nunca foi pensado por mente ou coração humano aqui o bem-estar por Deus determinado para os que entrarem com triunfo ali. Avante, irmãos, avante no caminho que nos conduz ao gozo tão real. Se aqui tivermos um quinhão mesquinho, marchamos para a glória divina. A dúvida é um instrumento capital da carne. A dúvida age através dos sentidos. Nós aprendemos que
O nosso corpo é governado por sentidos, como seja visão, audição, paladar, olfato e tato. O nosso espírito é controlado pela imaginação, pela consciência, a memória, o raciocínio e os afetos. Estes sentidos controlam o espírito. Aqueles, a visão, a audição, etc., controlam o corpo. Agora, há um só sentido na alma. Este é a fé ou a dúvida. Este, por sua vez, esse sentido que está na alma, controlará todos os demais sentidos. Se ele conseguir vencer a todos eles. Se a dúvida consegue vencer o homem, então todos os seus sentidos são dirigidos pela dúvida. Se a fé consegue vencer, todos os seus sentidos serão governados, dirigidos pela fé. Nós citamos as Escrituras na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 6, versículo 7. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. O mesmo apóstolo São Paulo nos recomenda glorificarmos a Deus no corpo, alma e espírito. Veja só, ouvintes, como isto deve tomar lugar justamente nesta hora em que os sentidos têm sido dominados pela dúvida na palavra de Deus. A inclinação da carne, que é inimizade contra Deus, busca, na verdade, a fé, mas uma fé mesclada, uma fé misturada, não uma fé genuína. Uma vez que nós temos comprovadamente corpo, alma e espírito, isso está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todo o nosso corpo, alma, espírito, deve ser conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, o apóstolo está dizendo: a fé domine todos esses sentidos que vocês têm. E essa inimizade contra Deus, que é a inclinação da carne, tem que desaparecer. Porque essa cédula foi pregada lá no Calvário. Na morte de Jesus nós temos o perdão. Na sua ressurreição, na sua vida, nós temos a salvação, a vida eterna. Uma vez que a inclinação da carne é inimizade contra Deus, vejamos o que acontece com as pessoas que são dirigidas pela dúvida. Ora, os seus sentidos, começando pela imaginação, não podem permitir de maneira alguma uma fé perfeita. O profeta desta era enfatiza muito sobre isto, e aliás é um dos segredos, um dos mistérios que o sétimo anjo viria a revelar.
o batismo do Espírito Santo sem sensação. Ele diz: unção não é emoção, emoção não é unção. Nessa mensagem Fé Perfeita, conforme já afirmamos, ele afirma com veemência que essa fé não se trata de uma imaginação ou de uma emoção, mas é algo que você possui, e isto lhe vem somente por meio de escutar a palavra de Deus. Você sabe que as músicas, as literaturas e as convivências, o meio ambiente, formam o caráter, não resta dúvida. Você diz a qualidade de música que você ouve. Você diz a qualidade de literatura que você lê. E o meio ambiente que você vive, eu direi a qualidade de espírito que você tem. Sem dúvida alguma. Por que você vê uma moda lastrar dos grandes centros até o mais simples interior dos países? Isto é espírito. Isto é uma coisa que lastra pelos meios de publicidades, através da música, através da literatura, da imagem que hoje é transportada com facilidade, projetada nos lares. Formando assim, então, o caráter das moças, das futuras mães, dos futuros pais. Ora, contestar isto é contestar a verdade. Já é uma inclinação da carne contestar a verdade. Apesar de dizer, de alegar que não está contestando a verdade. Mas, na verdade, têm se tornado inimigos de Deus, porque vivem sob a inclinação da carne. Para o lado que a árvore está inclinada, é justamente para aquele lado que ela vai cair. A carne está inclinada para os prazeres carnais, e ela tem que usar os sentidos para isso. Os seus olhos têm prazer naquela moda, na exposição daquele corpo. O seu ouvido tem prazer naquela música profana, sensual, insinuante. Você tem prazer em ler e conceber literaturas que transportam fotonovelas e outras determinadas coisas que só poderiam agradar a carne. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. E Tiago qualifica de adúlteros e de adúlteras aqueles que se fazem amigos do mundo, isto é, amigos destas coisas. Você gosta de andar com seu amigo. Você gosta de andar com estas coisas das quais você tem se feito amigo, amiga. Os pássaros da mesma plumagem voam juntos. Eles formam a ribação. Eles voam juntos. E Tiago qualifica o homem e a mulher que têm amizade com estas coisas de adúlteros. Leiam a sua carta. Nós podemos citar até mesmo. Vejam em Tiago, capítulo 4, versículo 4, está escrito: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. São Tiago, capítulo 4, versículo 4. Se você anda sob a inclinação da carne, logicamente você se torna um inimigo da fé. Oh, isso é importante. Uma vez que a fé não é uma imaginação, não é uma emoção, não é uma questão nem mesmo de consciência, de raciocínio. A fé passa por cima de tudo isso. Você tem exemplos na Bíblia Sagrada. Se somos filhos de Abraão, nós temos Abraão como modelo. A sua fé passou por cima de toda a razão, de todos os sentidos, de toda a audição, de toda a visão, de todo o paladar e tato, de todos os sentidos, e creu na palavra de Deus, creu na promessa de Deus, e mais do que isso, viveu sob aquela promessa.
agiu sobre aquela promessa, andou sobre aquela promessa, olhou, pensou, ouviu, comeu, dormiu, pegou, andou sobre aquela promessa. A fé havia dominado todos os seus sentidos, e como um verdadeiro valente que amarra seu inimigo e o destrói, esta fé amarrou todos os inimigos de Abraão, os seus próprios sentidos, que acusavam tudo ao contrário do que Deus lhe dissera. Esse grande valente, sob o poder de Deus, sob a unção do Espírito Santo, tem amarrado os inimigos dos filhos de Deus. E eles não sob uma fé imaginária, sob uma emoção, sob uma sensação, nem mesmo sob resultados, estão vencendo o mundo. A fé de Daniel, sem precisar de seus sentidos, trancou as bocas dos leões. A fé de Sadraque, Misaque e Abednego, sem precisar de um corpo de bombeiro, imunizou seus corpos para que aquele fogo de Babilônia não os queimasse. A fé que deu um comportamento controlado de um homem puro que respeita a mulher do próximo, levou José até para o calabouço, como se estivesse esquecido de Deus. Parece que aquele homem estava esquecido por Deus. Deus havia se esquecido dele? Não. Deus tem se esquecido de você, minha irmã. Meu irmão, não. A hora em que estamos vivendo é esta. Ou a carne te domina, ou então a fé te domina, ou a dúvida te domina, e você se encontra ali à margem do caminho todo arranhado, porque tentou uma fé imaginária, tentou entrar na mensagem simplesmente por uma emoção, e qualquer outra coisa assim, todo confundido, com os ismos que surgem, e tantas outras coisas, está ali à margem do caminho. Oh, não. Aqui está a noiva de Cristo, os eleitos de Deus, têm uma fé gerada pela palavra de Deus. Jesus Cristo foi gerado pela palavra. Todos os filhos de Deus são gerados também pela palavra. O Espírito Santo falou muito antes da palavra, através de seus profetas, e um dia aquela palavra se encarnou. Uma virgem concebeu, um filho se nos deu. O seu nome é maravilhoso, é príncipe da paz, é pai da eternidade, é Deus forte, é conselheiro. Aquela palavra foi gerada, e a sua fé não pode ser gerada por um credo. A sua fé não pode ser baseada numa emoção de cura divina. A sua fé não pode ser baseada em resultados, em sensação. Mas a sua fé tem que ser baseada exclusivamente na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Isso então chega ao ponto onde sua fé não está baseada em algum indivíduo, em alguma pessoa, em nenhum homem, nem em organização, nem em algum grupo de pessoas, mas a sua fé então está agora baseada somente em Deus, porque Deus é a palavra, sua fé está em Deus, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, é quando você pode enfrentar o seu inimigo, enfrentar a sua própria carne, enfrentar a imaginação, a consciência, o raciocínio, a razão, os sentimentos, enfrentar a própria visão, a audição, o paladar, o tato, enfrentar todos os sentidos e dominá-los e sujegá-los
sob a fé que uma vez foi dada aos santos. Você sabe, por dentro e por fora, que tudo que há de bom para você tem que vir de Deus através da fé. Se é através da verdadeira fé, não pode vir através de meios ilícitos, não pode vir através de uma mulher pervertida que te pregou aquele evangelho corrompido. Uma fé genuína não pode vir através dela. Nada de bom pode vir a você através da política. A igreja nunca esperou nisto, se é que ela tem a verdadeira fé. Nada de bom que venha de Deus, genuinamente de Deus, para aquele que tem uma verdadeira fé, pode vir através de mentira, quer seja religiosa, política, ou comercial ou social. A fé verdadeira na palavra oferece para o mundo verdadeiros cristãos, porque cristão é somente aquele que tem Cristo em si, somente aquele que tem o Espírito Santo. E mais do que nunca isso deve ser enfatizado aos ouvidos de meus irmãos. Não é uma questão de imaginação, não é um indivíduo que se põe diante de você com uma nova revelação. Não, mas sim a palavra de Deus. Vejam que coisa tremenda, que tipificação do verdadeiro Deus vivente, quando nós tomamos a sua verdadeira fé. A verdadeira fé que Abraão tomou, e todos os patriarcas, e todos os heróis da fé, a ponto de entregarem suas próprias vidas, renunciá-las com testemunhos diante de reis, diante de povos, diante de feras, desertos e tantas outras coisas que desafiaram sua fé. O que é que desafia a fé do cristão hoje? São os leões, são as fogueiras, são as serpentes devoradoras do deserto. É um deserto? Não, o deserto já está florido, já está dando frutas, laranja e legumes. O que desafia a fé do cristão hoje é a altura, é a profundidade. O homem já vai lá no mais profundo do mar. O que desafia a fé do cristão, você sabe muito bem, ele passa por cima de leões, domina leão, domina elefantes, domina todas as feras do campo, domina a altura, entra na lua, sai da órbita da terra, volta para a terra, e daqui a pouco cai diante daquela boneca semivestida ali. O que é que prova a fé verdadeira do verdadeiro cristão hoje? Sim, meus amados, não é nenhuma imaginação. Nós temos de nos prostrar diante de um Deus vivente, de uma virtude vivente, de uma ciência vivente, de uma paciência vivente, uma piedade vivente, um poder vivente, vindo por meio do Deus vivente, que nos converte numa imagem vivente, refletindo a imagem de Cristo. A sua fé produzirá aquilo que você deve ser. Se você tem uma fé gerada pela palavra, no Espírito Santo, você se tornará a imagem de Cristo. Mas se não, você será a imagem de uma Jezabel, de uma corrompida, de um corrompido. Você refletirá o caráter de homens que não tiveram a verdadeira fé. Isto é inegável. Aí está um embrião, aí está o gens, que dá forma ao corpo. Eu quero que todos tenham esse poder de Deus. O Senhor vos abençoe, ouvintes, em nome de Jesus Cristo, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte,
está ali aos fundos do Supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar. Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio. E este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernacoloDaFéBrasilia.org.br, repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos, tabernacoloDaFéBrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Chama pequenina, grande fogo faz, queimando ao redor, a tudo dá calor. O amor de Deus assim é, se você puder sentir o seu imenso amor sem par, você vai transmitir. A primavera é a mais linda e verde estação. As aves a cantar, a flor que surge no botão. O amor de Deus assim é, se você puder sentir, a todos vai querer contar, você vai transmitir. Que você conheça a felicidade igual a que encontrei, que
realidade. Do alto da montanha ao mundo vou falar que eu encontrei Jesus Senhor, eu quero transmitir. Do alto da montanha ao mundo vou falar que eu encontrei Jesus Senhor, eu quero transmitir. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. São João, capítulo 14, versículo 6. Em São João, capítulo 8, verso 32, Jesus disse: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na mensagem Possuindo Todas as Coisas, o profeta de Deus terminou com a ceia do Senhor, onde nós encontramos a sua oração pelo pão, que é o pão asmo sem fermento, e pelo vinho, que é o símbolo perfeito do sangue de Jesus Cristo. Ele diz: sobre esta base, a fé na ressurreição e a confissão de meu pecado e minha fé no Filho de Deus, me uno juntamente com a Igreja diante destes elementos que Deus tem deixado para que nós anunciemos sua morte até que ele venha. Jesus disse: este é meu corpo que por vós foi partido. Comei isto em memória de mim. E tomando o pão, naturalmente, o profeta de Deus orou assim: Nosso Pai Celestial, somos criaturas indignas. Perdoa-nos, Senhor, por tudo que hajamos feito. Depois de haver confessado nossos pecados, ouvindo Tua palavra, depois de confessar que somos indignos e que estamos confiando somente nos méritos do Filho de Deus, vimos pela fé a mesa do Senhor. Agora, ao apresentar este pão para representar o corpo do Senhor, te rogo, Pai, que Tu o santifiques para o propósito para o qual tem sido destinado. Que cada pessoa que participa dele tenha a vida eterna em sua alma, e que cada pessoa que o tomar receba cura em seu corpo e viva o tempo que Tu lhe tens determinado. Que eles te sirvam todos os dias de sua vida e sejam levantados no último dia, na ressurreição, para serem reunidos com os da linhagem da terra, que têm sido redimidos pelo sangue de Cristo. Conceda-o, Senhor. No nome de Jesus te pedimos. Amém. A Bíblia diz: semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo:
Este cálice é o Novo Testamento. Todas as vezes que beberdes dele, anunciais a morte do Senhor até que venha. Pai Celestial, te apresentamos o fruto da vide nesta noite, este vinho, Senhor. E te pedimos, Pai Celestial, que tu santifiques este vinho. Ele representa o sangue que foi derramado por nós no Calvário. Por meio deste sangue, temos a remissão de nossos pecados, pela fé na obra consumada de Jesus Cristo. Perdoa-nos toda a nossa incredulidade, Senhor, e dá-nos fé e entendimento. Faça-nos teus servos, Senhor, e que possamos servir-te todos os dias de nossa vida. Sê conosco, Pai, ao reunir-nos ao redor desta mesa. Abençoe-nos neste maravilhoso companheirismo e comunhão contigo, e que agora tu fales a nossos corações e nos mostre a obra que devemos fazer. Conceda-o, Senhor. Santifica este vinho para o fim que nos tem proposto. No nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Ouvintes amados, aqui ouvimos a oração feita pelo pão e a oração feita pelo vinho para uma ceia do Senhor que o profeta desta era estava ministrando, isto depois de pregar a poderosa mensagem: possuindo todas as coisas. Nós queremos chamar a atenção dos nossos preciosos e amados irmãos para o fato de que estamos na verdade. No que é verdadeiro estamos. Quem está na verdade não se abala com ruídos, com murmúrios, com notícias, com escândalos, e nem tampouco com coisa alguma. Todas as coisas que acontecem como adversidade à fé do cristão não servem de maneira alguma para soterrá-lo e jogá-lo por terra. Antes, porém, só podem servir para aproximá-lo mais de Cristo e se arraigar mais na verdade, na palavra de Deus. Porque no que é verdadeiro nós estamos. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todas as pessoas que têm posto a sua fé em Deus, através de terceiros, através de homens, através de líderes, elas estão supostas a caírem, porque todo homem falha. Mas quando um homem é posto por Deus diante do povo, para levar a fé do povo diretamente a Cristo, ora, aquele povo fica estabelecido no que é verdadeiro. Ainda que temos certeza de que muitos não entrarão por este caminho que aquele homem apresenta, Cristo diretamente. Eles sempre ficarão embaraçados naquele homem, embora ele esteja levando a fé do povo diretamente a Cristo. Nenhum líder levantado por Deus está livre disto. Por mais que ele fuja, por mais que ele se esconda em Cristo, sempre existem as pessoas que fazem dele aquilo que ele não é. Por outro lado, sempre existem as pessoas que tentarão por todos os modos a desmoralizá-lo, a diminuir aquela pessoa, enquanto outros tentarão dar aquilo que ele não é, fazer dele aquilo que ele não é. Mas o profeta desta era
amou muito a sua posição em Cristo, o que deve acontecer conosco. Ele fala de um corinho cuja primeira frase era esta: Ele, Jesus, fará de mim o que eu devo ser. Isto é, estar plenamente convicto da sua posição no corpo de Cristo, e que de fato tem sido estabelecido pelo próprio Deus na verdade. Jesus disse: Eu sou o caminho, é a verdade e a vida. Tudo isto é Jesus. Ele é a rocha sobre a qual o homem prudente edifica a sua casa. E vindo os ventos, as tempestades, ela permanece firme, sólida naquela rocha. Se estamos na verdade, devemos prosseguir na verdade. O profeta desta era, na mensagem Estatura de um Homem Perfeito, diz: Filhos, prossigam na verdade. Filhos, prossigam na verdade. Recordem, mostrem em sua fé virtude, ciência, paciência, etc. Se você tem certeza que está no que é verdadeiro, então dê sua vida pela sua posição. Se você não tem certeza que está no correto, na verdade, então deixe esta posição. Negue-se a si mesmo, negue seus próprios pensamentos, renuncie a toda interpretação, deixe de estabelecer pontos de vista para si mesmo, para assim estabelecer a sua fé na areia. Porque quando vêm os ventos, as tempestades, você cairá se prosseguir desta maneira. Mas deixe a sua posição própria e busque a posição que Cristo tem te dado na verdade. Ora, todos quantos estão na verdade devem prosseguir na verdade. Agora, nenhum homem, naturalmente, poderia prosseguir na mentira sabendo que está na mentira. Nós temos certeza que quando uma pessoa mente, ela sabe que está mentindo, embora a sua consciência esteja tão cauterizada que aquilo se torna uma parte de sua vida, de seus negócios, de sua maneira de viver, a ponto de ela não sentir nenhuma repreensão pela mentira. Mas sabendo que toda mentira te acompanhará até o fim, então, o verdadeiro cristão toma a posição verdadeira, porque ele não troca a sua posição no corpo de Cristo por posição alguma, por mais alta que seja diante dos homens. A sua posição em Cristo é humilde. A sua posição em Cristo não tem fama. Não apresenta-se a si mesmo, antes apresenta a Cristo. E quanto mais Cristo é revelado, mais simples ele é. Mais escondido aos sábios entendidos ele está. Quanto mais Cristo se revela, mais escondido ele fica ao mundo. Quanto mais ele se revela, quando Cristo se revelou em porções através dos profetas, ele não foi reconhecido. E quando Jesus se revelou em sua plenitude, em sua totalidade, a divindade de Deus, toda a plenitude da divindade, manifestou-se corporalmente, então o mistério tornou-se mais escondido aos homens, embora sendo mais simples ainda. A Bíblia trata do nascimento de Jesus como a coisa mais simples que já tem acontecido na terra. Não se sabe de uma outra criança que tenha nascido em um berço de ovelhas.
onde as ovelhas ruminavam, dormiam, onde o gado estava ali ruminando. Muitas podem ter nascido até em lugares piores, tratando-se de pobreza, de escassez de recursos. Mas elas nasceram em lugares desprovidos de recursos, não por vontade de seus pais, não por escolha própria, mas Jesus nasceu numa manjedoura por escolha própria. Quando Deus veio ao mundo, Ele podia, se quisesse, ter escolhido a família mais rica do mundo de então, para fazer nascer o seu filho em um berço de ouro. Se você pudesse escolher a família pela qual você viria ao mundo, você talvez escolhesse a família mais rica, mais importante da terra, da maior potência do mundo. Mas Deus não fez isto, e Ele podia escolher a moça mais rica, a Miss Beleza, a Miss Universo, para trazer o seu filho. Mas Ele não o fez. E sabemos que a mulher representa a igreja. Ele não faz isto. Ele não escolhe a igreja mais rica, mais bonita, imperiosa sobre a terra, para trazer seu filho às pessoas. Ele tem escolhido a igreja mais simples, mais escondida ao mundo, porém que seja santa, pura e incontaminada. Ele escolheu uma moça virgem, incontaminada, que não havia sido tocada por esse namoro mundano, social de hoje. Ele escolheu uma moça santa, cujo ventre era um lugar celestial, para fazer ali gerar o seu próprio corpo. O Filho de Deus é o corpo de Cristo, manifestado aos homens em carne. É Deus se manifestando em carne, é Emmanuel, é Deus conosco. Isto é verdade e nós devemos prosseguir nesta verdade. Ele escolheu, ele podia escolher o maior trono do mundo, o maior palácio do mundo para vir ao mundo, mas ele escolheu a virgem mais simples, porém mais santa, mais pura que existia naquele dia, e também o lugar mais simples, uma manjedoura, porque o lugar de ovelha nascer, de um cordeiro nascer, é justamente em manjedoura. Não é em palácios, mas sim na manjedoura. O lugar do verdadeiro Filho de Deus nascer é na simplicidade, é no lugar de cordeiros, é na sua palavra escondida aos sábios e aos entendidos e revelada aos pequeninos. Estamos na verdade e por isso queremos prosseguir neste caminho de luz e de verdade sob a base do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a escuridão da noite é hoje só. Tenho luz no coração. Vivo agora a luz de um rutilar Tenho luz no coração. Tenho luz no coração, pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. O Senhor vos abençoe, ouvintes, em nome de Jesus Cristo, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Amém.
Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br, transmite todas as nossas programações, nossos cultos, o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não perca. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo.